Galerinha, vamos almoçar, mas eu... Olha aqui, No PT, apesar da orientação inhame, contra, 12 dos peixe de 63 coco. deputados que estavam na Olha sessão aí. votaram a favor da proposta. As únicas bancadas que votaram integralmente contra a PEC foram as do PCdoB, PSOL, Rede e do Partido Novo. Nas demais, os deputados se dividiram entre votos sim Peixe e não de à proposta, coco. independentemente do posicionamento ideológico. Inhame, né? A proposta prevê que o Supremo Tribunal Federal só Aqui poderá tá abrir o ação suco, penal né? contra deputado ou senador De se os cajá, próprios né? parlamentares autorizarem. Ações penais que foram Vou julgadas almoçar pelo agora, galera. STF Vamos pela almoçar, mas eu... omissão na Operação Lava Jato só teriam sido Chega. autorizadas, por exemplo, Aí, ó. após o aval do Água Congresso. bem O geladinha. texto aprovado estabelece ainda um prazo de 90 dias para o Aqui Congresso tá o decidir suco de se maracujá, procede ou não a de licença cajá. para o Supremo abrir a ação. O parlamentar só poderá ser preso em flagrante por Muito crime bom, viu, galera? inafiançável. Aí, ó. E mesmo nesse caso, a Câmara ou o Senado vai ter que dar o aval para a ordem ser mantida. Vamos almoçar, A galera. proposta Aí, ó. estende o foro privilegiado Gostoso, para que peixe presidentes de nacionais coco. de partidos políticos sejam julgados apenas no STF, mesmo Inhame. sem ter mandato. Em outros A PEC lugares, chegou nessas cada sedes um, e durante a votação. o nome é Por acordo dos diferente. partidos, foi Mas retirado aqui é do inhame, relatório um trecho que limitava na o Paraíba, poder da viu? Polícia Federal. Com isso, a PF vai poder investigar Vamos almoçar, e galera. mesmo Vamos almoçar indiciar agora, viu? parlamentares. A segunda alteração foi no voto. Agora. O destaque apresentado pelo Partido Novo foi aprovado e derrubou a votação secreta para a abertura de ação penal contra deputados e senadores. O destaque foi aprovado de madrugada, quando o quórum do plenário já era menor. Com a derrota, Hugo Mota decidiu encerrar a sessão e retomar a votação hoje. Mas antes disso, reuniu logo cedo os líderes dos partidos na residência oficial. O relator da proposta, Cláudio Cajado, do Progressistas, e líderes de 8 partidos decidiram tentar restabelecer o voto secreto. Muito E gostoso, viu? apresentaram uma emenda que incorporou outros pedidos de mudança defendidos por partidos contrários à PEC, como o fim do voto secreto em caso de prisão e o fim do foro privilegiado para dirigentes partidários. O que nós queremos é que o exercício do parlamentar, que integra um poder soberano e independente da República, possa exercê-lo de forma livre, sem pressões externas. Nós estamos vendo excessos e abusos sendo praticados. O debate em torno dessa PEC ressurgiu no início de agosto, quando um grupo de parlamentares ocupou as mesas da Câmara e do Senado, impedindo os trabalhos. Os deputados também pressionavam por colocar em votação uma proposta de anistia a condenados pelo 8 de janeiro. A PEC aprovada restitui as garantias que existiam antes de 2001, quando o STF ganhou poder para abrir ação penal independentemente de autorização. Na época, o Congresso Nacional era cobrado por dificultar a punição de parlamentares. De 1988, quando a Constituição foi promulgada, até 2001, o Congresso autorizou apenas um processo contra parlamentar. 17 entidades da sociedade civil reunidas no Pacto pela Democracia divulgaram uma nota criticando a aprovação da PEC. Elas afirmaram que a mudança constituirá um grave retrocesso para a democracia brasileira, comprometendo o necessário processo de responsabilização daqueles que atentaram contra as instituições nacionais. A Transparência Internacional também se manifestou. Disse que a PEC é uma certeza de impunidade e agrava os riscos de infiltração do crime organizado na política local, já que a medida também terá efeito sobre as assembleias estaduais. Depois de aprovado, o texto vai para o Senado. O vice-presidente da Casa, Eduardo Gomes, do PL, disse que a votação da PEC ainda não tem data. Gostoso, viu, galera? Essa semana e a próxima, uma reunião de líderes e a própria análise sobre a repercussão vai pesar sobre o tempo, né, e o placar da votação. Agora são 12h14 horas de Brasília. A Gioconda Brasil acompanha a sessão e vamos então ao vivo aqui conversar com ela. Gioconda, foi aprovada a emenda. Explica pra gente, por favor, o que é que você traz ao vivo. Boa tarde e muito bem-vinda sempre. Tralli, uma boa tarde a você, muito obrigada. Boa tarde a todos que nos assistem. Sim, a votação terminou há poucos minutos. Essa emenda foi aprovada por 314 votos a favor, 168 votos contra. No plenário havia a presença de 482 deputados, portanto não houve nenhuma abstenção, e assim como aconteceu ontem com a votação do texto principal da proposta de emenda constitucional
Nacional uma margem considerável de votos a favor dessa emenda aglutinativa. Agora, essa emenda foi aprovada não sem muito debate aqui no plenário e muita reação por parte dos parlamentares contrários ao voto secreto para a abertura de ação criminal contra os parlamentares. E eles se referiram a mais essa um pouco emenda aqui de usando caldo. vários adjetivos. Disseram que se tratava de uma manobra antirregimental, inconstitucional. Disseram que era um golpe regimental. Alertaram que ela atentava contra a soberania do plenário, que já havia tomado uma decisão ontem no sentido de que a votação para a abertura de processo criminal teria que ser aberta e não secreta. E eles apresentaram essas críticas na forma de questionamentos, pedindo para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, dos republicanos, rejeitasse essa emenda aglutinativa. Mas Hugo Mota não aceitou esses questionamentos, essas questões de ordem, disse que essa matéria era uma matéria que tinha apoio da maioria da casa e deu continuidade à votação. O líder do PT, Lindbergh Farias, alertou para o risco de judicialização. O que ele quis dizer com isso? Que os partidos possivelmente recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a restituição do voto secreto para a abertura de ação penal. O Mota respondeu dizendo